A fascinante história entre um duque e uma escrava que foi contratada para cuidar da filha dele. Fique conosco até o final, você vai se surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. No Brasil de 1845, um império erguido sobre o trabalho forçado e os lucros do café. A alta nobreza paulista vivia em um mundo de opulência e contradições. Para esses homens, cujas fortunas eram medidas em terras e almas, a compra de escravos era um ato tão banal quanto adquirir um novo conjunto de porcelana para o jantar. Era nesse cenário de poder e indiferença que o Duque Matias de Castro e Álvares se encontrava, mergulhado em um desespero que o dinheiro não podia aplacar. Ele precisava de uma escrava, mas não para a lavoura ou para os serviços gerais de sua vasta mansão. Precisava de uma babá, uma alma paciente para cuidar de sua filha, órfã de mãe. A vida, no entanto, reservava uma surpresa que abalaria os alicerces de seu mundo. Ao comprar uma jovem chamada Inácia, ele acreditava estar apenas solucionando um problema doméstico. Mas quando descobriu o que ela fazia em segredo, noite após noite, sua existência foi virada de cabeça para baixo. No Brasil imperial, onde a ordem social era rígida e as leis implacáveis, contratar uma ama de leite escravizada era uma prática comum e conveniente. Entre duques e barões, era um detalhe da vida cotidiana. O Duque Matias, porém, estava desesperado. A perda de sua esposa no parto de seu segundo filho o deixará um homem quebrado, e sua filha de 2 anos, a pequena Beatriz, era um reflexo vivo de sua dor. Ele comprou Inácia, uma jovem escrava de 24 anos, com a única esperança de que ela mantivesse a menina alimentada, limpa e, se possível, quieta. Mas Inácia guardava segredos profundos, segredos que iam muito além de suas obrigações. O que começou como uma relação estritamente profissional, um contrato de posse, transformou-se em algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Quando Matias descobriu que, todas as noites, Inácia ensinava sua filha algo estritamente proibido pela lei, algo que poderia custar a liberdade e a vida de ambas, ele se deparou com uma alma tão extraordinária que o forçou a questionar tudo em que acreditava: sua posição, suas certezas, as próprias leis do império. E quando a verdade completa sobre o passado de Inácia veio à tona, revelando que ela não era uma escrava comum, mas uma mulher cuja educação e intelecto rivalizavam com os dele, o escândalo que se seguiu ameaçou desmoronar as estruturas da conservadora sociedade paulista. O amor que nasceu entre eles não desafiou apenas as convenções sociais, mas as leis que governavam a nação. O que aconteceu quando um homem poderoso descobriu que havia comprado não uma criada, mas uma professora disfarçada, uma alma livre em cativeiro, é uma história que mostra como o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais sombrios e transformar vidas para sempre. Prepare-se para descobrir como uma decisão, aparentemente simples, pode alterar o destino de uma família inteira e desafiar um império. O mercado de escravos de São Paulo fervilhava sob o sol inclemente de uma manhã úmida de setembro de 1845. O cheiro de suor, medo e terra molhada pairava no ar, uma mistura nauseante que agredia os sentidos. Foi nesse cenário de miséria humana que o Duque Matias de Castro e Álvares desceu de sua elegante carruagem, o coração pesado como uma âncora. Aos 32 anos, ele era um homem que o destino havia tornado viúvo há meros 3 meses. Sua amada esposa, Leonor, sucumbira a complicações no parto de seu segundo filho, um menino que também não sobreviveu, levando consigo a luz da casa e a alegria de Matias. Ele olhava ao redor do mercado com uma mistura de repulsa e resignação. Nunca em sua vida precisará comprar escravos pessoalmente. Essa era uma tarefa que sempre delegara a seus administradores, homens de confiança que lidavam com os aspectos mais sórdidos de seus negócios. Mas a situação atual era desesperadora. Sua filha, Beatriz, de apenas 2 anos, chorava incessantemente desde a morte da mãe. A menina, antes um poço de risos, agora recusava-se a comer adequadamente e havia dispensado 3 amas de leite consecutivas com seu temperamento arredio e sua tristeza profunda. Preciso de uma mulher jovem, saudável, com experiência no cuidado de crianças pequenas, disse Matias ao comerciante, um homem corpulento e de rosto suado chamado Silvério, cuja fama de ter peças de qualidade o precedia, e que tenha uma paciência infinita. Minha filha é desafiadora. Tenho exatamente o que Vossa Excelência procura, respondeu Silvério, com um sorriso obsequioso, conduzindo através da multidão ruidosa até uma área mais reservada, onde as peças de dentro eram exibidas.
Uma jovem forte, muito limpa, veio de uma fazenda em Minas, onde, dizem, cuidava dos filhos dos patrões com esmero. Entre um grupo de mulheres sentadas em bancos de madeira rústica, Matias viu uma que se destacava das demais, não apenas por sua beleza serena, mas pela dignidade de sua postura. Enquanto as outras mantinham os olhos baixos, em um gesto de submissão ensaiado ou imposto, esta mulher observava tudo ao seu redor com uma inteligência alerta, um brilho nos olhos que o intrigou imediatamente. Era Inácia. Tinha 24 anos, a pele em um tom de canela, cabelos negros e ondulados presos em uma trança simples, e olhos castanhos que pareciam guardar segredos profundos, uma história não contada. Usava um vestido de algodão azul desbotado, mas impecavelmente limpo. E suas mãos, Matias notou, eram delicadas e bem cuidadas, não as mãos calejadas quem trabalha na roça ou na lida pesada. Esta aqui é Inácia, disse Silvério, com orgulho. 24 anos, saudável, sem vícios, excelente com crianças, muito obediente. Matias se aproximou e Inácia levantou os olhos para encontrar os dele. Por um instante fugaz, ele sentiu como se ela pudesse ler sua alma, ver a dor e o desespero que ele tentava esconder sob uma fachada de nobreza. Havia uma profundidade naquele olhar que o desconcertou. Você tem experiência cuidando de crianças pequenas? Ele perguntou diretamente a ela, sua voz mais formal do que pretendia. Sim, senhor, respondeu Inácia, com uma voz suave, mas firme, que não vacilou. Cuidei de muitas crianças ao longo dos anos. Crianças difíceis, que choram muito, que não querem comer. Ele insistiu, a imagem de Beatriz em sua mente. Crianças se perderam suas mães, perguntou ela suavemente. E Matias sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que ela havia entendido exatamente a raiz de sua angústia. Como soube? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Pelo jeito que o senhor fala da menina, e pela tristeza em seus olhos. Ela respondeu. A observação era tão perceptiva, tão humana, que Matias ficou momentaneamente sem palavras. Escravos normalmente não faziam observações pessoais sobre seus compradores. Eram treinados para serem invisíveis, para não notar, para não falar. Quanto? Ele perguntou a Silvério, decidindo-se rapidamente. 800 mil réis. É uma peça de qualidade superior, Duque. Era um preço exorbitante, mas Matias estava desesperado. Pagou sem negociar. 1 hora depois, estava levando Inácia para sua mansão no bairro nobre de Santa Efigênia, um palacete que era um símbolo de sua riqueza e agora, de sua solidão. Durante a viagem de carruagem, o silêncio era pesado. Matias decidiu e explicou a situação. Minha filha, Beatriz, tem 2 anos. Perdeu a mãe há 3 meses. Desde então, tem sido difícil de lidar. Chora muito, não come bem, não dorme a noite toda. 3 amas já desistiram dela. Inácia ouviu em silêncio, seu olhar fixo na paisagem que passava. Então, ela fez uma pergunta que o surpreendeu novamente. O senhor disse que ela perdeu a mãe. E o pai? Como ele está lidando com a perda? A pergunta era ousada, íntima demais para uma escrava recém-comprada. O pai está enlutado, respondeu Matias, com certa rigidez, tentando fazer o melhor que pode. As crianças sentem quando os adultos ao redor estão tristes, disse Inácia, com a mesma calma. Talvez Beatriz esteja reagindo não apenas à ausência da mãe, mas ao sofrimento do pai. Matias olhou para Inácia com uma surpresa crescente. Em poucas frases, ela havia demonstrado uma compreensão da psicologia infantil que rivalizava com a dos médicos que ele consultara. Onde aprendeu isso? Ele não pôde deixar de perguntar. A vida ensina muitas coisas, senhor. Foi a resposta enigmática dela. Quando chegaram à mansão, uma imponente construção de 3 andares com jardins elaborados e uma equipe de 20 criados, Inácia observou tudo com olhos atentos, mas sem demonstrar intimidação. Era como se estivesse catalogando informações, em vez de se maravilhar com a riqueza. Dona Adelaide vai lhe mostrar os aposentos destinados à nova ama, disse Matias à governanta, uma mulher severa de 50 anos. E depois, traga Beatriz para conhecê-la. O quarto destinado a Inácia ficava no 2º andar, convenientemente próximo ao de Beatriz. Era simples, mas confortável, com uma cama individual,
um baú para roupas, uma pequena mesa e uma cadeira próxima à janela que dava vista para os jardins. As refeições são servidas na cozinha com os outros criados, explicou Dona Adelaide friamente. Você é responsável por todas as necessidades da menina Beatriz. Alimentação, banho, sono, entretenimento. Qualquer problema, reporte diretamente a mim. Entendido, respondeu Inácia. Posso conhecer Beatriz agora. Quando trouxeram a menina, Matias observou discretamente do corredor. Beatriz era uma criança pequena e magra demais, com cabelos louros cacheados e olhos azuis que pareciam perpetuamente tristes e assustados. Ao ver Inácia, ela se escondeu atrás das saias de Dona Adelaide, um gesto que Matias já conhecia bem. Olá, Beatriz, disse Inácia, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, um gesto de gentileza que as outras amas não tiveram. Meu nome é Inácia. Vim para ser sua amiga. Beatriz não respondeu, apenas a olhou desconfiada. Você tem olhos muito bonitos, continuou Inácia, com um sorriso terno. São da cor do céu num dia claro. Aposto que sua mamãe dizia isso também. Ao ouvir a palavra mamãe, o rosto de Beatriz se contraiu e ela começou a chorar, um choro alto e sofrido que partia o coração de Matias. Ele estava prestes a intervir, a dizer que a palavra era proibida, quando Inácia fez algo inesperado. Começou a cantar uma melodia suave, numa língua que ele não reconheceu, uma canção de ninar que parecia antiga como o tempo. Para sua completa surpresa, Beatriz parou de chorar gradualmente, seus soluços diminuindo, fascinada pela voz melodiosa de Inácia. Quando a canção terminou, a menina havia se aproximado a alguns passos, seus olhos curiosos fixos em Inácia. Que música era essa? Perguntou Matias, saindo de seu esconderijo. Uma canção de ninar africana que aprendi com minha mãe, respondeu Inácia. Fala sobre as estrelas que cuidam das crianças quando elas dormem. Você fala outras línguas? Ele perguntou, a curiosidade sobrepondo-se à sua reserva. Algumas palavras em várias línguas, senhor, respondeu ela vagamente. Nos dias que se seguiram, Matias observou uma transformação gradual e milagrosa em Beatriz. A menina que antes chorava constantemente passou a sorrir ocasionalmente. Começou a comer melhor, a dormir mais tranquilamente. O mais importante, começou a procurar por Inácia quando acordava, chamando seu nome com uma voz infantil. Como conseguiu isso tão rapidamente? Perguntou Matias uma manhã, encontrando Inácia e Beatriz brincando tranquilamente no jardim. Paciência e atenção, respondeu Inácia, ajudando Beatriz a fazer uma coroa de flores silvestres. Beatriz é uma menina muito inteligente. Só precisava de alguém que dedicasse tempo para entendê-la. E você entende crianças? Naturalmente, ele pressionou. Eu entendo pessoas. Senhor, crianças são apenas pessoas pequenas com necessidades grandes e corações abertos. A resposta, quase filosófica, mais uma vez surpreendeu Matias. Ele começou a prestar mais atenção em Inácia, notando detalhes que haviam escapado em seu primeiro encontro. Ela falava português sem sotaque regional específico, como se tivesse aprendido de várias fontes ou de uma fonte muito culta. Suas mãos eram delicadas e não apresentavam os calos de trabalho pesado. Possuía uma postura ereta, movimentos graciosos que sugeriam uma educação refinada, não a vida de uma escrava de fazenda. Foi numa noite de outubro que Matias descobriu o primeiro grande segredo de Inácia. Estava trabalhando tarde em seu escritório, revisando documentos da fazenda, quando ouviu vozes suaves vindas do quarto de Beatriz. Curioso, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e espiou. A cena que viu o deixou chocado. Inácia estava sentada na cama com Beatriz no colo, mas não estava simplesmente cantando ou contando histórias. Ela estava ensinando a menina a ler. Beatriz segurava um livro infantil ilustrado e apontava para as letras, enquanto Inácia a guiava com uma paciência infinita. Esta é a letra A, Beatriz, como em amor, e esta é a letra B, como em bonita. Matias sentiu o sangue gelar em suas veias. Ensinar escravos a ler era ilegal. Ensinar qualquer pessoa negra, livre ou não, a ler e escrever era considerado um crime, punível com prisão e multas pesadas. Era visto como um ato de subversão, uma ameaça à ordem estabelecida. Mas o mais chocante era o fato de que Inácia, sua escrava, obviamente sabia ler e escrever fluentemente.
Ele ficou parado por vários minutos, escondido na penumbra do corredor, observando Inácia ensinar sua filha com uma competência e uma dedicação que revelavam educação formal. Como uma escrava havia aprendido a ler, e por que arriscava uma punição severa para ensinar Beatriz? Quando finalmente se afastou da porta, sua mente fervilhava com perguntas. Quem era Inácia realmente? De onde ela vinha? Como havia adquirido uma educação que muitas mulheres brancas da alta sociedade não possuíam? No dia seguinte, ele a convocou para uma conversa em sua biblioteca, o coração batendo forte no peito. Inácia, preciso fazer-lhe algumas perguntas, disse ele, indicando uma cadeira diante de sua imponente escrivaninha de jacarandá. O gesto de oferecer uma cadeira a uma escrava já era, por si só, uma quebra de protocolo. Sim, senhor, disse ela, sentando-se com a mesma postura digna de sempre. Onde nasceu? Ele começou. Em Minas Gerais, senhor. Em que fazenda? Na fazenda das Águas Claras, propriedade da família Guedes. E como aprendeu a ler? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina afiada. Inácia empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Não sei do que o senhor está falando. Eu vi você ensinando Beatriz ontem à noite, disse ele, sua voz firme. Não minta para mim. Inácia baixou os olhos pela primeira vez desde que a conhecera. Peço perdão. Senhor, sei que não deveria. Não estou preocupado com o que deveria ou não deveria fazer. Quero saber como uma escrava aprendeu a ler tão bem que pode ensinar uma criança. Inácia ficou em silêncio por um longo momento, claramente debatendo internamente quanto da verdade poderia revelar. A antiga senhora me ensinou, disse finalmente. Ela dizia que seria útil para eu cuidar melhor de seus filhos. Que família nobre ensinaria uma escrava a ler, sabendo que é ilegal? Ele questionou, cético. Uma família que valorizava a educação acima de leis injustas. A resposta dela foi uma pergunta, revelando não apenas educação, mas uma consciência política que Matias jamais esperaria encontrar em uma escrava. Inácia, disse ele, inclinando-se para frente, vou fazer uma pergunta direta e quero uma resposta honesta. Você é realmente uma escrava? Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de medo e surpresa. O que quer dizer, senhor? Quero dizer que, em 3 semanas observando você, notei coisas que não se alinham com sua suposta condição. Sua maneira de falar, seus conhecimentos, sua educação. Então, pergunto novamente, você nasceu escrava? Inácio olhou nos olhos por um longo momento e ele viu lágrimas se formando, quebrando a fortaleza que ela construíra ao redor de si. Não, ela sussurrou, a palavra quase inaudível. Não nasci escrava. O mundo de Matias pareceu parar. Então, o que você é? Eu era uma mulher livre, filha de um tabelião português e de uma mulher negra livre em Minas Gerais. Fui sequestrada há 2 anos e vendida ilegalmente como escrava. A confissão atingiu Matias como um raio. Ele não havia comprado uma escrava. Havia comprado uma mulher livre que estava sendo mantida ilegalmente em cativeiro. A implicação legal e moral era esmagadora. Por que não disse isso antes? Por que não pediu ajuda? Ele perguntou, a mente tentando processar a enormidade da situação. A quem? Ela respondeu, a voz ganhando força. Quem acreditaria na palavra de uma mulher negra contra comerciantes brancos estabelecidos? E como eu provaria minha liberdade sem documentos? Onde estão seus documentos? Foram destruídos pelos homens que me sequestraram. Disseram que eu era mais valiosa como escrava do que como mulher livre. Matias se levantou e caminhou até a janela, olhando para seus jardins perfeitamente cuidados, que de repente pareciam uma farsa. Inácia, você entende que eu a comprei acreditando que estava adquirindo uma escrava legítima. Eu entendo, e não o culpo por isso. O senhor foi enganado tanto quanto eu. E agora, o que fazemos com essa informação? Isso depende do senhor, disse ela com uma dignidade que o comoveu. Pode me devolver ao comerciante, que certamente me venderá para alguém menos curioso. Pode continuar me tratando como escrava, agora sabendo a verdade. Ou pode me ajudar a recuperar minha liberdade. Matias se virou para encará-la. Se eu a ajudar, perderei o dinheiro que paguei por você, e Beatriz perderá a melhor cuidadora que já teve. É verdade,
Ela admitiu. E você? O que ganharia com a liberdade? Para onde iria? Tem família? Meus pais morreram antes do sequestro. Não tenho mais ninguém. Ela pausou, a dor evidente em sua voz. Mas a liberdade não se mede por ganhos materiais. Senhor, é um direito fundamental. A dignidade com que ela falava de liberdade, mesmo sabendo que seria difícil sobreviver sozinha, tocou profundamente Matias. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Ele disse, finalmente. Claro, senhor. Enquanto isso, ele acrescentou, tomando uma decisão impulsiva, continue cuidando de Beatriz e continue ensinando-a a ler, discretamente. Inácio olhou, surpresa. O senhor não tem objeções. Tenho objeções a leis que impedem as pessoas de aprender. Minha filha será mais forte quanto mais conhecimento tiver. Naquela noite, Matias não conseguiu dormir. A revelação de Inácia havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ela não era apenas uma escrava excepcional. Era uma mulher livre, sendo mantida ilegalmente em cativeiro. E, o que era mais perturbador ainda, ele estava começando a sentir por ela algo que ia muito além da gratidão pelos cuidados com Beatriz. Era admiração, respeito e algo mais, algo que ele não ousava nomear. Nos dias seguintes, ele observou Inácia com novos olhos. Via agora não uma escrava educada, mas uma mulher de substância que havia sido reduzida à condição de propriedade contra sua vontade. Via a inteligência brilhante que ela tentava esconder, a educação refinada que transparecia em cada gesto, a força de caráter que a mantinha digna mesmo na situação mais degradante possível. E viu também como Beatriz havia florescido sob seus cuidados. A menina ria novamente, comia bem, dormia tranquilamente. Mais importante, estava aprendendo não apenas a ler, mas a pensar, a questionar, a se expressar. Inácia não era apenas uma babá. Era uma professora excepcional que estava moldando o caráter e a mente de sua filha. Foi então que Matias tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas para sempre. Uma semana depois da confissão de Inácia, Matias a chamou novamente para sua biblioteca. Desta vez, havia documentos e cartas espalhados sobre sua escrivaninha e uma expressão determinada em seu rosto. Inácia, tomei uma decisão sobre sua situação, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse. Mas antes de compartilhá-la, preciso que me conte mais sobre seu passado, sua verdadeira história, com todos os detalhes que puder me dar. Inácia respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir feridas antigas. Meu pai, Gaspar de Almeida, era um tabelião português que se estabeleceu em Ouro Preto. Minha mãe, Domingas, era uma mulher negra, livre, filha de ex-escravos que haviam comprado sua alforria com muito sacrifício. Eles se casaram oficialmente na igreja, o que era raro, mas meu pai era um homem de convicções fortes e não se importava com as convenções. E você? Perguntou Matias, absorvendo cada palavra. Nasci livre, fui registrada como tal e recebi a melhor educação que meu pai pôde me dar. Ele insistiu que eu aprendesse a ler, escrever, fazer contas e que falasse francês e português adequadamente. Ele sempre dizia que a educação era a única herança que ninguém poderia me roubar. Mas roubaram, observou Matias amargamente. Roubaram tudo. Quando eu tinha 22 anos, meu pai morreu de febre amarela. Minha mãe já havia falecido 2 anos antes. Fiquei sozinha, mas não desamparada. Tinha alguns bens, a casa, algumas joias, um pouco de dinheiro guardado. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz baixa. Homens apareceram uma noite. Diziam que meu pai tinha dívidas enormes com eles, dívidas de jogo. Disseram que eu teria que trabalhar para pagá-las. Quando me recusei, mostrei os livros de contas do meu pai, provando que não havia dívidas. Eles me sequestraram. Matias viu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto dela pela primeira vez. Queimaram minha casa com tudo dentro, destruíram meus documentos de batismo e registro e me venderam para um traficante que falsificou papéis, dizendo que eu era escrava desde nascimento. Durante 2 anos, fui vendida de fazenda em fazenda, sempre com medo, sempre tentando encontrar uma forma de provar quem eu era, até chegar ao mercado onde o Senhor me encontrou. E nunca tentou escapar? Nunca procurou ajuda? Ele perguntou,
sentindo uma raiva impotente crescer dentro dele. Tentei várias vezes. Mas quem acreditaria numa mulher negra dizendo que era livre, especialmente quando havia documentos falsos provando o contrário? Cada tentativa de fuga resultava em punições severas. Aprendi a sobreviver, a esconder quem eu era, a esperar por uma oportunidade. Matias sentiu uma onda de fúria, não apenas pela injustiça sofrida por Inácia, mas pela crueldade de um sistema que permitia que tais atrocidades acontecessem sob o verniz da legalidade. Inácia, eu investiguei sua história. Ele revelou. Finalmente, enviei cartas para Ouro Preto. Contratei um advogado discreto para procurar registros, para conversar com pessoas que conheciam sua família. Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de esperança e medo. E o que descobriu? Que você estava dizendo a verdade sobre tudo. Encontrei pessoas que se lembram de Gaspar de Almeida e sua esposa Domingas. Encontrei uma cópia do registro da igreja do seu batismo como pessoa livre, arquivada em um livro secundário. E, mais importante, encontrei evidências de quem orquestrou seu sequestro. Quem? Ela sussurrou. 2 irmãos, agiotas, que tinham dívidas de jogo com seu pai e queriam se apropriar de suas propriedades. Quando seu pai morreu, eles inventaram as dívidas falsas para justificar o sequestro e a tomada de seus bens. Inácia cobriu o rosto com as mãos, soluçando abertamente pela primeira vez. Eram soluços de dor, mas também de alívio. Então eu realmente posso provar minha liberdade. Pode, e vai, disse Matias, levantando-se e indo até ela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Já iniciei os processos legais necessários. Com as provas que temos, em algumas semanas, você terá seus documentos oficiais, restaurando sua condição de mulher livre. Eu não sei o que dizer. Como posso agradecer? Não precisa me agradecer. Estou apenas corrigindo uma injustiça terrível. Inácia olhou para ele através das lágrimas. E depois, quando eu for oficialmente livre? Matias hesitou. Havia passado noites em claro pensando exatamente nessa pergunta. Isso depende do que você quer. Inácia, posso ajudá-la a se estabelecer de forma independente. Posso dar-lhe dinheiro para começar uma nova vida. E Beatriz? A pergunta dela foi como uma punhalada no coração dele. Matias havia evitado pensar no que a partida de Inácia significaria para sua filha. Beatriz. Beatriz se adaptará. Encontraremos outra pessoa para cuidar dela. Outra pessoa que a ame como eu amo. Ela desafiou, a voz ainda embargada. Que entenda suas necessidades como eu entendo. Que continue sua educação como eu venho fazendo. Matias não tinha resposta para isso. O que está sugerindo, Inácia? Estou sugerindo que talvez eu possa ficar. Não como escrava, mas como uma empregada livre. Como a governanta de Beatriz. Ou sua professora particular. Você faria isso, mesmo sendo livre para ir aonde quiser. Eu faria, porque eu amo essa menina como se fosse minha própria filha. E por quê? Ela hesitou. Por que o quê? Porque aqui, nesta casa, com vocês, encontrei algo que pensei ter perdido para sempre. O quê? Ele perguntou, a voz baixa. Uma família. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significados que nenhum dos dois ousava verbalizar completamente. Inácia, eu preciso confessar algo, disse Matias, voltando para sua cadeira, mas mantendo os olhos fixos nela. Nos últimos meses, observando você cuidar de Beatriz, vendo sua inteligência, sua bondade, sua força, eu desenvolvi sentimentos por você que vão muito além da gratidão ou da admiração. Inácio olhou, surpresa e cautelosa. Que tipo de sentimentos, senhor? O tipo de sentimento que um homem sente por uma mulher que ele admira profundamente. O tipo que faz com que ele queira protegê-la, estar perto dela, construir uma vida ao lado dela. Matias. Foi a primeira vez que ela usou seu nome sem o título formal. Sei que é complicado. Sei que nossa diferença social, nossa história, torna tudo quase impossível. Nunca seremos iguais perante a sociedade, interrompeu ela, suavemente. Você é um duque branco. Eu sou uma mulher negra, uma ex-escrava aos olhos de todos. O mundo nunca aceitaria uma união entre nós.
Eu não me importo com o que o mundo aceita. Deveria se importar, especialmente por Beatriz. Ela precisa crescer em uma sociedade que a aceite. Se você se casar comigo, isso pode afetar o futuro dela, manchar seu nome. Matias ficou em silêncio, sabendo que ela tinha razão sobre as complexidades sociais. E se encontrássemos uma forma de fazer dar certo? E se eu não me importasse com as consequências? E se você mudasse de ideia depois? Ela questionou, seus medos vindo à tona. E se descobrisse que o que sente é apenas gratidão, e não amor? E se um dia se arrependesse de ter escolhido uma ex-escrava, em vez de uma dama da sociedade? Isso não aconteceria, ele disse com convicção. Como pode ter tanta certeza? Matias se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira, um gesto impensável para um homem de sua posição. Porque nos últimos meses, você me mostrou que é ter uma companheira verdadeira. Alguém que cuida da minha filha como se fosse sua, que me desafia intelectualmente, que possui uma força moral que eu admiro acima de tudo. Você me fez sentir vivo novamente após meses de um luto que pensei que me consumiria. Inácia tocou o rosto dele suavemente, um gesto terno e hesitante. Matias, eu também desenvolvi sentimentos por você. Como não desenvolveria? Vendo como você trata Beatriz com tanto carinho, como me tratou com respeito mesmo quando pensava que eu era sua propriedade. Mas o amor entre nós seria complicado demais. Todas as coisas que realmente valem a pena são complicadas, ele respondeu. 2 meses depois, Inácia recebeu oficialmente seus documentos de liberdade em uma cerimônia discreta no cartório de São Paulo. Matias estava ao seu lado, assim como Beatriz, que agora sabia ler frases simples e estava imensamente orgulhosa de sua professora Inácia. Como se sente, sendo oficialmente livre? Perguntou Matias quando saíram do cartório para a luz do sol. Assustada, admitiu ela, com uma honestidade desarmante. É estranho, depois de 2 anos, não pertencer a ninguém. Você nunca pertenceu a ninguém, Inácia. Apenas estava impedida de exercer sua liberdade. Naquela noite, Inácia jantou pela primeira vez à mesa principal da casa, não como escrava ou empregada, mas como convidada de honra. Beatriz insistiu em sentar-se ao lado dela, tagarelando sobre tudo o que havia aprendido naquele dia. Inácia me ensinou uma palavra nova hoje, papai. Dignidade. Ela disse que é quando a gente se respeita, mesmo quando os outros não nos respeitam. Matias olhou para Inácia por cima da cabeça de Beatriz, e seus olhares se encontraram, cheios de promessas e de um futuro incerto. É uma lição muito importante, minha filha. Nos meses seguintes, Inácia permaneceu na casa como professora particular de Beatriz, gradualmente, como administradora de várias atividades domésticas. Oficialmente, era uma empregada livre, muito bem paga. Extraoficialmente, era o coração da família. O relacionamento entre ela e Matias evoluiu lentamente, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, conversas noturnas e admiração genuína. Foi numa dessas caminhadas noturnas pelos jardins, sob um céu estrelado, que Matias fez a proposta que mudaria suas vidas para sempre. Inácia, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Ela perguntou, parando perto de um canteiro de rosas brancas. Quero que se case comigo. Ela parou de caminhar. Matias, nós já falamos sobre isso. Eu sei todos os argumentos contra. As diferenças sociais, as reações da sociedade, as complicações para Beatriz. Mas eu também sei de uma coisa, com uma certeza que nunca senti antes. Eu amo você. Amo sua inteligência, sua força, sua bondade. Amo como você cuida de Beatriz, como me desafia a ser um homem melhor. E acredito que podemos construir algo belo juntos, independentemente do que os outros pensem. E se a sociedade nos rejeitar? Ela sussurrou. Então criaremos nossa própria sociedade, aqui dentro destes muros. Educaremos Beatriz para ser forte o suficiente para enfrentar qualquer preconceito. Usaremos nossa posição para ajudar outras pessoas em situações como a sua. É isso que você quer, uma vida de luta constante contra as convenções sociais. Eu quero uma vida com você, Inácia. O resto, nós enfrentaremos juntos. Inácio olhou por um longo momento, o luar iluminando as lágrimas em seus olhos. Você tem certeza de que está pronto para as consequências?
Tenho certeza de que não quero uma vida sem você. Então, sim, disse ela, finalmente, com um sorriso que parecia iluminar a noite. Sim, eu me caso com você. O casamento aconteceu em uma cerimônia discreta na capela da propriedade, com apenas alguns amigos próximos e os empregados mais leais como testemunhas. Beatriz foi a dama de honra, radiante de felicidade por ver seus 2 adultos favoritos se unindo oficialmente. A reação da sociedade paulista foi exatamente como esperavam, um escândalo de proporções épicas. Choque, rejeição, fofocas maldosas. Muitas famílias nobres cortaram relações com Matias. Clubes sociais cancelaram sua associação. Negócios foram afetados. Mas outras coisas também aconteceram. Pessoas corajosas de mente aberta os procuraram, admirando sua coragem. Intelectuais progressistas se tornaram amigos próximos. E, o mais importante, Beatriz cresceu em uma casa cheia de amor, respeito e valores sólidos, imune ao veneno do preconceito. 5 anos depois do casamento, quando Beatriz tinha 8 anos e já lia fluentemente em português e francês, ela perguntou a Inácia: Mamãe Inácia, você se arrepende de ter ficado conosco em vez de partir quando ficou livre? Inácia, agora duquesa de Castro e Álvares, sorriu enquanto penteava os longos cabelos louros da menina. O título ainda soava estranho aos seus próprios ouvidos, um rótulo que a sociedade lhe impusera, mas o sentimento por trás do sorriso era a mais pura verdade de sua alma. Ela pousou a escova de prata na penteadeira e virou-se para encarar os olhos azuis curiosos de Beatriz. Minha querida Beatriz, começou ela, a voz suave e cheia de ternura. Liberdade não é apenas poder ir para onde se quer. Essa é a forma mais simples de liberdade. A verdadeira liberdade, a mais importante de todas, é poder escolher onde você quer ficar. É escolher onde seu coração se sente em casa, onde você é amada e onde pode amar de volta. Eu escolhi a liberdade de construir esta família, de ver você crescer, de estar ao lado do seu pai. E não há um único dia em que eu me arrependa dessa escolha. Beatriz ponderou as palavras da mãe com a seriedade de uma criança que pensa profundamente. E o papai? Ela perguntou, a curiosidade infantil mudando de foco. Ele se arrepende de ter se casado com você, mesmo com todas aquelas pessoas dizendo coisas ruins, deixando de vir aos nossos jantares. Por que não pergunta a ele? Uma voz grave e calorosa soou da porta. Matias estava ali, encostado no batente do quarto, observando a cena com o amor que transbordava em seu olhar. Ele havia chegado há alguns minutos, mas ficará em silêncio, apenas absorvendo a beleza daquele momento entre as 2 mulheres de sua vida. Ele entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama, puxando Beatriz para seu colo. Nunca me arrependi, nem por um segundo, disse ele, beijando a testa de Inácia antes de se dirigir à filha. Casar-me com sua mãe foi a decisão mais acertada e corajosa da minha vida. Sim, perdemos alguns amigos, ele fez aspas no ar, mas descobri que as pessoas que me rejeitaram por escolher o amor em vez do preconceito nunca foram realmente meus amigos. Eram apenas companhias convenientes. Os amigos verdadeiros, os que têm valor, ficaram. E novos amigos, muito melhores e mais interessantes, apareceram em nossas vidas. Anos depois, quando Beatriz se tornou uma jovem mulher, sua educação não se limitou aos livros e às línguas. Ela foi educada pela coragem de seus pais, pela resiliência de sua mãe e pela integridade de seu pai. Tornou-se uma defensora apaixonada da justiça social, usando seu nome e sua posição para lutar por aqueles que não tinham voz, com a mesma paixão que via em seus pais todos os dias. Ela sempre contava a história de como sua família em comum se formou, não com vergonha, mas com imenso orgulho. Meu pai foi ao mercado comprar uma escrava para cuidar de mim. Ela dizia em salões que agora os recebiam com respeito ou em reuniões com abolicionistas que seus pais apoiavam. Mas o destino lhe entregou um tesouro. Minha mãe perdeu sua liberdade física, foi roubada e humilhada, mas em sua jornada encontrou uma família que a amara para sempre. E eu, no meio de toda essa dor e injustiça, ganhei a mãe mais corajosa, inteligente e amorosa que uma menina poderia sonhar em ter. A história de Matias e Inácia, o duque e a ex-escrava, tornou-se uma lenda sussurrada em São Paulo e depois contada em voz alta. Ela inspirou outras pessoas a questionar os preconceitos arraigados e a lutar por um pingo de justiça em um mundo desigual. Juntos, eles não se fecharam em sua felicidade.
Usaram sua fortuna e influência para estabelecer escolas para crianças negras e libertas, um projeto que Nasser liderou com uma competência e paixão que silenciaram muitos críticos. Ajudaram dezenas de outros ex-escravos a navegar pelos complexos processos legais para recuperar suas liberdades ou encontrar seus familiares perdidos, provando que o amor verdadeiro não é um sentimento passivo, mas uma força ativa que pode, de fato, quebrar qualquer barreira social. Esta história nos ensina que a liberdade tem muitas formas: a física, a intelectual e a emocional. Ensina que o amor verdadeiro enxerga além da cor da pele, da origem ou da posição social, vendo apenas a alma que habita o corpo. Mostra que a coragem de fazer o que é certo, mesmo diante da rejeição e do escárnio, vale mais do que toda a aprovação social do mundo. E, acima de tudo, nos lembra que, às vezes, as melhores e mais fortes famílias não são aquelas em que nascemos por acaso, mas aquelas que, com coragem e amor, escolhemos construir. Porque, no fim das contas, todos nós merecemos acreditar que nossa humanidade, em sua essência mais pura, vale mais do que qualquer rótulo que a sociedade tente nos impor.